Por que defendo o direito à acessibilidade? Por um motivo muito simples. Porque é um direito. Porque está na lei. O problema é que ele não é respeitado. A pessoa, o cadeirante, a pessoa deficiente visual, ela tem dificuldade de transitar pelo Rio de Janeiro. Falo muito aqui do centro do Rio de Janeiro, onde prédios públicos e privados não dispõem, não oferecem condições de acessibilidade conforme determina a lei, condições dignas. Existem leis específicas para isso. Volta e meia, os noticiários nos informam, nos avisam, chamam a atenção com imagens desses absurdos que as pessoas portadoras de necessidades especiais vivem para se locomover, para tomar um ônibus, uma condução qualquer, para ingressar num edifício, volto a dizer, uma unidade pública ou privada. Mas aí termina nisso. A lei que impôs essa obrigação de se permitir uma acessibilidade digna é absolutamente desrespeitada. E é preciso dar um jeito nisso. Por isso, eu defendo o direito à acessibilidade. Porque é um direito, porque está na lei. Por que defendo o direito dos idosos? Porque existe esse direito. Existe o Estatuto do Idoso. Mas como diversas leis no nosso país, ela existe, mas não é respeitada. E o idoso carioca, ele vê esses direitos, ele sente na pele esses direitos serem absolutamente rasgados. É o acesso ao transporte público, é o acesso a uma revisão de pensão, de aposentadoria, é o acesso a um hospital público, enfim, há uma lista gigantesca de direitos que não são respeitados. O idoso carioca não tem o amparo, ou seja, a lei que existe não é respeitada. Então é preciso estar ao lado desse idoso, dessa idosa, para ajudá-lo, ajudá-la a ver o seu direito respeitado. Isso é possível ser feito. Por que defender o meio ambiente? Ora, isso é óbvio, o mundo inteiro precisa defender o meio ambiente, é a nossa sobrevivência. Mas quando nós estamos falando no Rio de Janeiro, estamos falando de uma cidade intrinsecamente ligada ao meio ambiente. São as nossas praias, são as nossas lagoas, rios, florestas, parques, enfim. Muitas pessoas acham que o meio ambiente é uma luta um pouco utópica, mas não é. Há pouco tempo vivemos um problema sério. No Rio de Janeiro, praticamente não existia água potável, as pessoas tinham que comprar água. Por quê? Porque não havia uma fiscalização efetiva da qualidade de água que nós consumimos. O Rio de Janeiro tem parques, tem praças, mas essas muitas vezes não são acessíveis, seja porque os equipamentos disponibilizados estão em péssimo estado ou pela falta de segurança. As nossas praias, muitas vezes sujas, as nossas lagoas, os canais, abandonados. E o Rio de Janeiro é uma cidade, volto a dizer, intrinsecamente ligada ao meio ambiente. A natureza faz parte do nosso dia a dia. Não se pode negar essa realidade. Não se pode abandonar o meio ambiente do Rio de Janeiro. Por que o urbanismo? Muitas pessoas não sabem, mas o urbanismo ele tem a ver com a nossa locomoção, com as construções da nossa cidade. Quando você se revolta porque um determinado local está superpopulado e estão construindo mais um edifício, mais um espaço que vai tomar as ruas, isso é falta de planejamento urbano. Quando a gente vê as nossas ciclovias maltratadas, e o Rio de Janeiro, uma cidade como a nossa, precisa tanto de ciclovias, a nossa cidade é ligada à natureza. Por que as ciclovias são tão destratadas, tão abandonadas? Se as pessoas transitassem mais de bicicletas elétricas, como facilitaria a locomoção urbana? E as construções? Nós precisamos sempre verificar o que está acontecendo, acompanhar como se constrói nessa cidade. Porque muitas vezes não se respeita a lei e depois está construído, ponto final. Não pode ser assim. É preciso fiscalizar, é preciso acompanhar o que acontece na nossa cidade. Vamos incentivar o transporte natural, o transporte que não polui, e vamos verificar a qualidade
das construções, do planejamento dessa ocupação urbana, porque assim o Rio de Janeiro se mantém uma verdadeira cidade maravilhosa.